irmãos e minhas irmãs, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esta Eucaristia, caros noiteiros, padrinhos, madrinhas desta festa de São José. Temos como tema neste ano jubilar, dai-me um coração castíssimo como o teu. Meus amados irmãos e minhas irmãs, celebramos mais uma noite da nossa festa em honra ao nosso Pai Castíssimo São José e suplicamos a castidade do coração, suplicamos ao Senhor a temperança do nosso coração e que o Espírito nos conceda perseverança e fidelidade ao amor de Deus. No ano jubilar da esperança, façamos este exercício espiritual para que sejamos homens e mulheres, pessoas integradas de corpo e de alma neste propósito de santidade. Pedimos ao nosso Santo Padroeiro o domínio do nosso coração e a reta intenção para que as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso falar, seja sempre um louvor ao Senhor Jesus. Ouvimos na primeira leitura o profeta Ezequiel, que chama a atenção do seu povo, que queriam caminhar sem a graça de Deus. Eles estavam em um caminho de pecado, de trevas, e não queriam sofrer as consequências deste caminho errado. E então eles questionam Deus. Eles dizem: será se Deus está certo? Nós estamos duvidando do comportamento de Deus. Olhe só que ousadia nós temos de duvidar do modo correto de Deus proceder. E às vezes nós temos realmente esta ousadia de querer corrigir Deus, querer que Deus se adeque ao meu modo de pensar, ao meu querer, ao meu agir, e nós queremos que Deus mude o seu comportamento, mas nós não queremos mudar o nosso para o comportamento que Deus nos pede como bons filhos. Somos então culpados dos nossos atos errados e às vezes queremos fugir desta responsabilidade. Hoje vivemos em uma sociedade, em uma realidade em que preferimos justificar os nossos erros do que reconhecermos as nossas falhas. Você não diz eu pequei ou eu estou errado, mas você quer sempre justificar o seu erro para dizer que está certo, quer arrumar uma saída. Isso muitas vezes acontece conosco no sacramento da confissão. Às vezes nós vamos aos pés de Jesus Cristo, não para nos acusar dos nossos pecados, mas para justificá-los. Isso não é o correto. Nós devemos mudar o nosso comportamento para aquilo que Deus nos pede, agirmos como filhos de Deus, pensar como filhos de Deus. Ezequiel recorda que a conduta de Deus é sempre justa. Ele é o Senhor, quer sempre o melhor para nós, mas nós caímos no mal quando nos decidimos caminhar longe dele. A glória de Deus é o homem vivente, já diz as Sagradas Escrituras. O Senhor nosso Deus se alegra quando nós nos reconciliamos com Ele e com o próximo. Não adianta somente buscar a reconciliação com Deus e eu não perdoo o meu irmão, e eu não tenho um coração capaz de perdoar, ou não sou capaz de reconhecer que estou errado. Tem gente que é incapaz de reconhecer o seu erro. Diz: não, eu fiz isso e continuo assim, me arrependo de não ter feito errado, e insiste em permanecer com ele. Por isso que para Deus é importante, e o tema central da liturgia de hoje é a reconciliação do homem com Deus.
pois o pecado quebra imediatamente a nossa amizade com Ele. Assim nós perdemos a graça que nos ajuda a vivermos a santidade cotidianamente, e a reconciliação com o próximo também é muito importante. É uma virtude para a humanidade. Nós precisamos refletir no nosso progresso espiritual, que para agradar a Deus, as ofertas que fazemos, as orações que fazemos, os pedidos que fazemos serão atendidos conforme a misericórdia e o amor que há também em meu coração. Assim nós rezamos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu não perdoo o próximo, eu não serei perdoado. Se eu não amo o próximo, eu não receberei amor do outro. Deus quer sempre que nós tenhamos este coração aberto, disponível, capaz de amar e perdoar o outro. Ezequiel então nos ensina a fazermos a seguinte pergunta no nosso dia a dia. Faça neste momento esta pergunta a você mesmo: como está a minha conduta com Deus? Tenho observado e me comportado como filho do Altíssimo? Ou os meus comportamentos têm ferido o coração de Jesus e magoado o meu próximo? São questões que sempre poderemos fazer e colocar diante da nossa consciência todas as noites. É bom que façamos, meus caros irmãos e minhas irmãs, este momento de exame de consciência no final do nosso dia. O salmo responsorial é conhecido como um salmo de súplica a este Deus que é rico em misericórdia e nos perdoa sempre. O salmista abandona-se completamente ao amor do Senhor e à proteção de Deus. Embora os nossos pecados sejam horrendos, horríveis, escuros, nojentos, mas se nós estamos realmente arrependidos diante de Jesus, Ele nos concederá o seu perdão quantas vezes for necessário. Deus nos concederá a sua graça. Agora é necessário que nós nos aproximemos com verdade e não brincando com a misericórdia de Deus, mas que quando pecarmos, quando cairmos no erro, com o coração arrependido, aos pés de Jesus dizer: Senhor, tem piedade de mim, dos meus pecados, dai-me de novo a alegria de ser salvo. E o Senhor então ouvirá as nossas preces e nos concederá, por meio do sacramento da reconciliação, da confissão, o perdão dos nossos pecados. Por isso, meus irmãos, o perdão é sempre divino. Deus nos dá este dom, nos dá esta graça ao nosso coração todas as vezes que nos aproximarmos dele neste sacramento tão bonito que nós podemos experienciar com ainda mais força neste período quaresmal. Esperemos no Senhor inúmeros benefícios, pois Ele se alegra quando nós abrimos a nossa alma para que o Espírito Santo produza em nós conversão e santidade. Ouvimos do Evangelho que mais uma vez nos ensina a nossa comunhão com Deus e com o próximo, e nós precisamos exercitar o perdão e evitarmos os males futuros. Quando nós não perdoamos, é como se nós tomássemos um veneno para nós. Prestem bem atenção. Quando nós não perdoamos, é como se você bebesse um veneno e quisesse que o outro morresse. Mas quem tomou o veneno foi você. Quando você não perdoa, o seu coração então começa a envenenar-se. Os pecados começam a necrosar a sua vida espiritual e nós nos perdemos na nossa caminhada. Nós nos perdemos
a luz de Cristo em nossa alma. Por isso que o perdão nos concede muitas vezes a cura e a libertação quando nós somos capazes de perdoar o nosso próximo. Nós sentimos a nossa alma mais leve. Como é bom quando nós dizemos para alguém: eu te perdoo, eu te perdoo, eu não guardo nenhum rancor, nenhuma raiva mais de ti. Quando nós olhamos para alguém que antes olhar para aquela pessoa nos feria, nos causava tristeza, angústia, e quando nós olhamos e não sentimos mais nada de mal em nosso coração, o perdão, ele nos concede a cura de muitos males. Por isso que é importante para o cristão o perdão. Perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Sabemos que é difícil, sabemos que se conservarmos em nosso coração os sentimentos ruins, nós nos tornaremos pessoas amargas. Pois bem, no coração de São José não havia espaço para que o inimigo semeasse o joio e fechasse o seu coração ao perdão. Mesmo José sendo perseguido com toda a sua família, em meio a tantas dificuldades, ele sempre confiou no amor de Deus. Deus, em todas as coisas, estava presente. Deus estava presente em todas as ações de José para que ele pudesse, então, ser este homem modelo e exemplo de perdão, de amor, de esperança, de confiança, de castidade. O Filho de Deus não deve pagar a ofensa com outra ofensa, mas o mal se paga com o bem. Sabemos, meus irmãos, que é um grande sacrifício para nós perdoar alguém que nos faz mal, que nos machuca, que quer o nosso fim, que quer que nós nos demos mal na nossa caminhada. Como é difícil, mas o perdão é também um ato heróico. A oferta que mais agrada a Deus é um coração reconciliado. Quando nós ofertamos na missa os nossos dons e estamos em paz com os irmãos e com Deus, realiza-se então a perfeição do culto. Mas se eu estou em paz com Deus, estou em pé de guerra, estou intrigado de alguém na minha família, ou com um amigo, ou com alguém do trabalho, logo o meu culto, a minha oferta a Deus, ela é oferecida, ela é recebida, mas ela não está em perfeita comunhão como Deus nos pede, que estejamos em paz com Ele e com o próximo. Por isso, peçamos ao nosso santo padroeiro, São José, que nos conceda as graças e as virtudes necessárias para que o Espírito Santo haja sempre em nosso coração e sejamos homens e mulheres capazes de perdoar e de sentir o perdão de Deus em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.